Começou, galera. Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior, vocês já conhecem o Marcão, e o convidado da vez é Túlio Aramontes. Perdoe aí se eu tiver falado o sobrenome equivocadamente, ele já me corrige aqui. Como vocês já bem sabem, o Marcos é formado em engenharia de produção, tentando se formar em gestão pública, e o Túlio é aspirante a professor, né? Como ele bota na biografia dele, de Belém do Pará, uma amazônida, então com muita experiência para poder falar sobre a Amazônia. Nada melhor do que um amazônida falar sobre a Amazônia, né? Então trouxemos o Túlio aqui para poder falar sobre assunto nacional de extrema importância. Vou passar aqui a palavra para o Marcos para ele se apresentar rapidamente e a gente passa para o Túlio para ele poder se apresentar e a gente dá início aí ao assunto. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Miguel, boa noite, Túlio. Meu nome é Marco Júnior, como já foi falado, eu sou formado em engenharia de produção. Estou tentando aí, né, tentando terminar aí o mestrado em gestão pública. Sou servidor público, gosto de falar sobre política, economia, sociedade e outros temas que vier a dar na minha telha, né? Basicamente é isso. Muito boa noite, gente, companheiros aí do Brasil Grande. Saudações trabalhistas e patrióticas. É Túlio Aramon mesmo, viu, Miguel? Aramonte. Mas isso aí é o que a gente chama aqui na minha terra, né? É uma pavulagem, é uma junção aí do nome Araújo Monteiro. Então eu só junto para parecer parecer mais bonito, né? É uma pavulagem que a gente chama aqui. E, bom, eu me apresentando, sou do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, faço parte da Juventude Socialista aqui na região municipal, ocupando o cargo de vice-presidente municipal da Juventude Socialista. Sou estudante de licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Pará e não sou nenhum experiente, assim, né, mas sou um cidadão que tenta pensar e contribuir para a condição, né, de um amazônida urbano, né, que tem algumas diferenças, não tão profundas com o amazônida rural, né, mas tem suas características, suas particularidades que definem a gente como um brasileiro, né, do norte do Brasil, tanto quanto vocês aí. Perfeitamente, que introdução, Túlio. Parabéns pelas suas credenciais. É um prazer estar falando contigo, um prazer poder entender mais da realidade do Norte. A gente, o Marcos aí do Sudeste, eu do Sul, muito longe. O Brasil é um país continental gigante, né? Só a Amazônia brasileira é maior do que a Europa inteira ocidental. E a gente desconhece da nossa própria história, da nossa própria riqueza. Então, é de extrema importância promover esse tipo de papo aqui. Eu espero que seja um excelente papo. Agradeço muito pela sua disposição de tempo, pelo seu convite. Sei que você tem filho, tem esposa, namorada, não sei. Então, agradeço de verdade. Obrigado mesmo. E vou passar aqui a palavra para o Marcão para ele fazer uma introdução, tá? Sobre a Amazônia aí, para ele já dar os 15 centavos dele. E aí a gente vai soltando a corda aí pro Túlio, porque o Túlio que vai ser a estrela aí da noite. Vamos lá aqui fazendo aqui uma apresentação, né? E eu até vou resgatar, né? Resgatar aqui algumas discussões que eu apresentei, que eu tive a oportunidade de apresentar em alguns artigos para o próprio BG, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui não é nenhuma assim grande novidade, né? Mas é bom para a gente se situar, para a gente ter ideia do que a gente está falando. Primeiramente, eu vou apresentar aqui um mapa, né? Eu acho que é um mapa
que mostra muito bem a grandeza, né, o que nós estamos, a grandeza dessa região, né, chamada Amazônia, né, e aí existem várias definições, existe a questão do bioma Amazônia, existe a Amazônia Legal, né, então, assim, vou pegar basicamente duas aqui, que é o bioma Amazônia e a Amazônia Legal, né, para facilitar um pouco. Deixa eu só pegar aqui compartilhar aqui a tela com vocês. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é o mapa do IBGE, né, da Amazônia Legal, né? Então, nós estamos falando de uma região, né, que corresponde a pelo menos a cerca de 45% do território brasileiro, quase metade do território brasileiro, né? É uma região que você tem municípios aqui, se você olhar aqui os recortes, está subdividido em estados, está dividido em estados e subdividido em municípios, né? Existem municípios que são maiores que estados e até países inteiros, dentro da Amazônia, né? Dentro do bioma amazônico da Amazônia. Basicamente pega não, a região norte, né, como um todo, o estado do Mato Grosso e a maior parte do Maranhão, né? Tem uma linha aqui, se não me falha a memória, à altura do meridiano 44 oeste, que aí, dos municípios que são tocados por esse meridiano para oeste de Maranhão, no estado do Maranhão, é a Amazônia Legal, né? Então, aqui é uma região muito grande, é uma região que o povo é pouco populosa, né, e pouco povoada no geral. Apesar disso, você tem grandes centros metropolitanos, basicamente os dois principais estão aqui, que é Belém e Manaus, né? É uma região que, assim, a gente olha aqui, e aí eu vou mostrar outra aba aqui, que aí mostra exatamente, quando eu falo Amazônia Legal, e aí o bioma Amazônia, né? Que aqui, por exemplo, da Amazônia Legal, o bioma Amazônia pega isso daqui, ou seja, oeste e norte de Mato Grosso para cima, um pedacinho do Tocantins, o extremo norte do Tocantins e o oeste do Maranhão, né? E aí os demais estados, né? Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima são estados que têm o bioma Amazônia. E aí, assim, onde que a gente entra aqui? Essa região, como eu disse, é uma região muito grande, pouco populosa, apesar de ser pouco populosa e pouco povoada, já tem grandes centros populacionais, né? Duas grandes metrópoles, por assim dizer, dentro da Amazônia, né? Outro aspecto não menos importante, né? Ela tem uma rica de biodiversidade, seja biodiversidade de flora, seja biodiversidade de fauna, né? Também parte da fronteira agrícola do país também pega um pedaço da Amazônia, mais precisamente a parte sul e sudeste da Amazônia, são parte da fronteira agrícola brasileira. É uma região que, assim, ainda tem bastantes desafios, que a meu ver, e acho que o Túlio vai falar melhor disso, principalmente no sentido de integração com as demais regiões, né, se você pegar as 3 grandes regiões, né, do país, se você pegar a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, a Amazônia é que ainda tem esse desafio de ser integrada, né, para essas 2 regiões, né? E além disso, né, e quando se fala em integração no sentido às vezes até mais básico das coisas, questão, por exemplo, de infraestrutura, né? Você olha, por exemplo, né, uma dessas 2 grandes metrópoles, né, da Amazônia, que é Manaus, por exemplo, ela não é totalmente acessível por via rodoviária, né? Uma via rodoviária, digo, pavimentada, né? Eles estão querendo asfaltar aí a BR-319 e esbarra isso em questões ambientais que a gente vai até mencionar mais adiante.
né? E isso, inclusive, essa questão logística foi uma discussão que foi levantada, levantou-se a bola na época da crise de oxigênio que ocorreu em 2021, né? Um outro ponto, assim, um outro ponto não menos importante, né? Muitos municípios, e esse é mais claro de se ver, muitos municípios dessa região você não consegue acessar por via rodoviária. Você consegue acessar ou por via fluvial ou por via aérea, né? Então, ou seja, olha o desafio que é integrar essa região. Você tem um estado, se você pega aqui o estado do Amapá, ele é um estado praticamente ilhado, porque você não há como você acessá-lo por via rodoviária, por exemplo. Você tem que pegar um avião ou um navio, ou um barco para chegar lá e você ter acesso. Então, assim, você tem uma série de dificuldades de ordem de infraestrutura que, por sua vez, também alimentam ou são alimentadas pelas dificuldades desafios econômicos daquela região, né? Então, assim, é uma região grande, como eu disse, é uma região pouco populosa, pouco povoada, apesar disso, tem dois grandes centros, ainda precisa ser integrada plenamente ao país, né, ao restante do país, por sua vez, também tem uma grande riqueza de recursos naturais, minerais, que desperta a cobiça de outras nações, potências estrangeiras, né? Que buscam, direta ou indiretamente, interferir, promover ingerência, né, nas decisões que o Estado brasileiro tenta tomar em relação a essa região. Então, assim, essa é a minha introdução. Eu vou passar a palavra aqui para o pro colega Túlio aí para falar sobre. Perfeitamente, Marcos. Que introdução boa, né? Para a gente começar tratando de uma maneira mais bem geográfica, né? A contextualização da nossa temática. Bom, a Amazônia, né? Eu, como estudante de geografia, entendo a Amazônia aí, por ser amazônida, entendo que a nossa existência, né, ela está pautada primordialmente com o sentido de independência. Nós tomamos nossa como um aporte de vida política, né, e uma independência. E isso está traçado, principalmente para nós aqui paraenses, até como uma identidade histórica que foi a própria cabanagem, como uma tentativa de emancipação, né, político, social e econômico, que culminou com uma revolta, né, violentíssima, ainda no período regencial da monarquia, e que foi, como todas as outras revoltas populares, superada, né, pela união do território nacional. Enfim, não conseguimos, né, nos tornar uma grande nação independente, né, uma república do Grão-Pará, talvez, né, como os cabanos, né, e os líderes da cabanagem conflagraram, né, aqui em Belém. Mas, diante disso, né, nós continuamos, enfim, entramos na Velha República, né, saímos da Velha República, né, viemos com um processo de industrialização do tempo de Vargas e atravessamos um grande período conturbado, né, do regime militar, crescemos, enfim, demograficamente, economicamente, chegamos aqui, né, numa nova Constituição, e ainda deparamos com alguns dilemas do passado, né? Um deles, principalmente, como você, Marcos, estava falando sobre territórios,
né? Um problema claro de gestão de territórios, né? A professora Berta Becker, né, foi uma das principais estudiosas da Amazônia, né, que era da UFRJ, e aí cabe a nossa crítica, né? Nossa crítica sempre que tem uma música contextuada aqui, regional, que a gente sempre fala que o que é bom vir lá de fora. Então, a gente sempre tem essa pegada, né, de questionar por que os nossos estudos ainda não são aqui, mas são viabilizados pelo Centro-Sul. A professora Berta Becker, né, ela foi uma grande contribuinte, né, dos estudos da Amazônia. Ela, enfim, ela trabalhou muito o conceito de gestão de territórios e ela viu que um grande problema da Amazônia era que temos uma fronteira agrícola gigantesca, né, e com imensas ocupações de terras, terras improdutivas, terras que não dão margem de produção, né, para pequenos agricultores, perseguem pequenos agricultores, é, e centros urbanos ao redor dessas terras muitas vezes improdutivas ou produtivas, né? Nem todas são improdutivas, cabe destacar isso, crescendo de uma forma desordenada, né? E essa explosão demográfica causa problemas sérios, né? Tu citas aí, Marcos, duas grandes metrópoles, né? Mas a gente já tem aqui, talvez em contextos, possivelmente cidades que já estejam no caminho de se tornarem metrópoles, né? Uma delas a gente pode destacar Canaã dos Carajás, lá no sul do Pará, que foi a cidade que mais cresceu demograficamente aí pelo censo do IBGE. E lá eles vivem da atividade, né, da agroindústria e também da mineração. Então, as cidades da Amazônia, elas têm esse propósito aí, essas cidades que crescem muito, têm como característica estarem próximas dessas regiões, né, de fronteiras agrícolas e minerais. E o que acontece, né, nesse sentido, como está falando pelo estudo da professora Berta Becker, é que ela destaca nos seus estudos também esse crescimento desordenado. Ele traz sérios problemas econômicos, né, não só sociais. E esses crescimentos econômicos vão de encontro a um projeto, né, que ela, lá no tempo do regime militar, sabia que existia, né, que eram os projetos econômicos de industrialização para a Amazônia, de integração para a Amazônia, né, o famoso integrar para não entregar, né, que eles tanto falavam. Cabe críticas a isso ou não, mas que foram grandes projetos que vieram para a Amazônia, né, e de alguma maneira visava, né, uma integração da região amazônica, uma ocupação com gestão de territórios que que concluíssem essas lacunas, né, principalmente demográficas, né, que a gente tem na Amazônia. A centralização é uma característica principal, né, dessa região, por ter latifúndios, por ter minifúndios muito bem divididos, espalhados, e que não fazem, ou seja, a população não faz ideia, né, do que acontece, né, quando a gente tem uma região como essa gigantesca, né, construída, né, para ser nós, como civilização brasileira, pensada para ser integrada, desenvolvida, né, aporte da economia, do pilar da economia nacional. E quando eu digo isso, já começam algumas críticas aí do fator ambiental, né, que não enxerga dessa maneira, enxerga a Amazônia como uma grande, imensa área de preservação
que não cabe a nós decidir ou não o que nós devemos fazer com ela, porque fica essa indagação no ar quando nós ainda temos grandes projetos, né, como citando apenas esses últimos polêmicos, né, da exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas, e de algum caráter meramente técnico, né, e vamos colocar aspas nesse técnico, um órgão tão importante como o IBAMA, barra um projeto ao meu ver, de grande expoência e importância para a nossa região, principalmente para as regiões que tu citaste aí, que é o Pará, o Amapá, né? E em alguma parte até o estado do Amazonas. Nesse contexto, cabe a mim somente pensar, né? Bom, nós temos problemas demográficos, né, de crescimento desordenado urbano, nós temos problemas sérios, rurais, né, que são históricos. Aqui nós temos trabalho escravo, né, e isso recorrentemente não nos assustamos quando vimos ali as vinícolas, né, que foram autuadas pelo Ministério Público aí na região sul, porque vez ou outra aqui a polícia, o Ministério Público aqui do Pará está indo resgatar trabalhadores em situações análogas à escravidão, né? E ambientes não tão distantes de centros urbanos, apenas alguns quilômetros, né, assim. Temos problemas com crime organizado, né? Isso é um fator que cresce nas regiões urbanas, mas também nas regiões de mata fechada, nas regiões de mata ciliares, nas regiões mais afastadas de centros urbanos, né? Ou seja, uma coisa que a gente está ouvindo aí sendo denunciada muito, bem fortemente pelo senhor Aldo Rebelo, né, ex-ministro, traz à tona um problema muito sério, que é um problema de não somente de gestão de território, mas de perda de territorialidade, ou seja, um problema de segurança nacional, que cabe a nós, estudiosos, né, da sociedade civil, postulados com o poder público, né, entender mais a fundo como estão acontecendo o crescimento dessas entes criminosas. Quanto à questão de territorialidade e soberania nacional, cabe destacar também o trabalho de ONGs que acontecem na região da Amazônia. É muito forte, né? Isso eu confirmo mesmo, né? Principalmente quando se trata de interiores próximos a aldeias indígenas, perdão, ONGs trabalhando com o, a questão dos povos indígenas. O que acontece? Não é somente por ser o trabalho com povos indígenas, mas por interferir, né, em interesses de projeto nacional. Então, são essas algumas das problemáticas, né? Além de soluções que nós devemos aqui ter nessa noite, o que eu consigo pensar para agora, e nós possamos traçar aí algum paralelo do que seja capaz disso, do que nós estamos falando. A Amazônia é uma região muito complexa, né, de se analisar. Não cabe uma análise somente aqui, numa live como essa, mas creio que é possível que a gente consiga desvendar alguns dos principais problemas que nós temos. Perfeitamente, Túlio. Sim, uma aula.
maravilhoso entender mais sobre o norte do país, sobre a Amazônia. E antes que a gente termine aqui o primeiro bloco, né, que já caminhamos aí para a finalização do primeiro bloco, falta aí menos de 10 minutos, gostaria de fazer a colocação que você fez, né, colocou aqui à mesa a discussão, um debate muito importante, que é a questão das ONGs, né, a presença das ONGs, a presença de países estrangeiros, de grupos privados da Amazônia. O Marcos também, antes mesmo da fala do Túlio, comentou acerca disso. E eu queria destacar, falando sobre isso, que algumas das reservas indígenas que existem, né, na Amazônia, elas são maiores do que os países que interferem na Amazônia. Então, então algumas dessas reservas indígenas é maior do que Bélgica, é maior que Suíça, só para você ter a noção do tamanho que é o Brasil, tamanho que é a região norte, tamanho que é a Amazônia. Daí fica Corrigiu o áudio aí, Miguel. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Continuando aqui. Então, como que países desse tamanho, desse porte, né, conseguem interferir aqui no Brasil, um país tão grande? Uma falta de infra... Tá de novo? Tá ouvindo? Não tô ouvindo. Deu uma falha no breve no áudio. Mas agora pode falar. Tranquilo. Pode ir lá, então. Então, assim, como que países tão pequenos conseguem interferir na Amazônia, né? Conseguem interferir na região norte, sendo tão pequenos, né? A questão organizacional, a questão de infraestrutura desses países, a complexidade desses países, são países milenares, né? Então, assim, se a gente não emancipar, como o próprio Túlio disse, né? A região norte, o povo amazonense, amazônida, né? Não vai ser possível fazer esse projeto de nação, esse projeto de país, né? Porque não existe projeto de país, projeto de nação pela metade, por um terço. A Amazônia faz parte do Brasil, a região norte faz parte do Brasil e não há projeto de nação sem a região norte. Até mesmo pela sua importância estratégica, pela sua importância econômica, política, histórica, não tem como a gente esquecer a Amazônia, que é o que a gente tem feito, né? A gente fala de Nordeste, né? As mazelas do Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, né? Sudeste. Mas peraí, a Amazônia, os estados do Norte também fazem parte do Brasil e precisam ser integrados. Quando a gente fala de Nordeste, né? A gente fala assim, tudo bem, lá é uma região muito pobre, tem muitos problemas, falta infraestrutura, mas quando comparado com a região Norte, a região Nordeste está muito à frente nessa integração. Muito, muito. Né? Então, a região Norte precisa muito desse investimento, dessa atenção, desse debate que nós estamos tendo aqui. Então, dito isso, eu dou como satisfeito aqui o primeiro bloco. A gente finaliza o bloco aqui e já voltamos com o segundo bloco. Beleza. Fala pessoal, estou aqui novamente com os amigos de bancada, Marcos Júnior e Túlio. Agora, nesse segundo bloco, vamos trazer tópicos mais aprofundados, né, sobre a Amazônia. Vamos falar aí de exploração de petróleo na Amazônia, infraestrutura, o dinheiro, né, o mercado paralelo que se criou na Amazônia, né, que o Túlio citou aí, que você tem agentes aí privados, agentes ilegais, né, criminosos que atuam na Amazônia. Vamos falar disso aí tudo. Vou passar aqui a palavra ao Marcos para que ele possa dar suas considerações aí, antes que eu passe a palavra para o Túlio. Primeiramente, aí, mais uma vez, boa noite ao Miguel e ao Túlio, né? Assim, vamos ao ponto aqui. Eu acho que o Túlio mencionou alguns tópicos assim bem interessantes e aí eu vou pegar o gancho, né? Primeiramente, a questão que foi um tema aí bem recente, que foi a exploração de petróleo
na margem equatorial, mais precisamente na região que o nome que se dá à região da foz do Rio Amazonas. Só que, na verdade, não é bem exatamente na foz do Rio Amazonas, né? Porque a exploração acontece a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 170 quilômetros da costa. Então, ou seja, é praticamente no limite, quase no limite do mar territorial brasileiro, né? Então, ou seja, só o fato de setores assim da imprensa falar muito nessa questão, a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, a pessoa pensa, pô, lá na saída do rio vai ter uma plataforma de petróleo instalada na região, tirando óleo, correndo risco de ter um acidente, derramar óleo para espalhar óleo para tudo quanto é canto. Não é bem assim, né? Nós estamos falando de uma exploração que vai ocorrer a quilômetros, centenas de quilômetros distantes de uma região que é realmente, de fato, uma região bastante sensível, né, do ponto de vista aí ambiental, principalmente, né, quando se fala na discussão. E aí é uma discussão, né, é um tema tão sensível, e esse tema da exploração de petróleo na Amazônia é um tema tão sensível que dividiu até a própria esquerda, né, até a própria esquerda que discute, que está aí nesse meio, se dividiu, né? Você tem, de um lado, você tem um setor que é mais, digamos assim, foca muito na questão do desenvolvimento e defende a exploração de petróleo no meio para desenvolvê-la, que é talvez o próprio presidente Lula, né? Embora ele está aí meio que balançando de um lado para o outro. Setores próximos ao atual presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, né, que é o presidente da companhia, né? Figuras e aí, tipo assim, eu falo da esquerda, mas também de políticos de outros setores do espectro político, né? Por exemplo, você tem Davi Alcolumbre, da União, o Randolfo Rodrigues, que foi da rede, hoje está sem partido, defenderam a exploração de petróleo na região, né? E do outro, você tem setores mais próximos à Marina Silva, que é a atual ministra do Meio Ambiente, que vem a questão, tipo, no mínimo com ceticismo, com reticência, quando não se opõem completamente, né, a essa exploração, alegando que isso poderia gerar impactos ambientais, inclusive contribuição das mudanças climáticas, a aceleração da transição energética do país. Então, assim, isso é parte, e é bom lembrar, né? Isso é parte, é mais um capítulo desse debate que o Túlio mencionou, que é um debate secular, né? É um debate secular sobre como desenvolver e integrar o restante do Brasil, uma região que, assim, tem cerca de 45% do território nacional, 15% da população, né? Uma região que possui diversas carências em políticas públicas básicas, né? Saúde, educação, segurança, né? E outros pontos aqui, e uma infraestrutura que, assim, como eu mencionei, eu fui mais genérico, mas assim, é uma infraestrutura que ainda está, ela é uma infraestrutura ainda escassa, né? Bastante limitada, e muito limitada aos grandes centros urbanos. Então você tem e aí, quando a gente fala de infraestrutura, eu falo de infraestrutura de transporte, também infraestrutura de energia, enfim, num sentido mais geral. E quando aí, isso eu mencionei em um artigo no BG, né, que a infraestrutura não é só uma questão, um imperativo de desenvolvimento, ele é um imperativo também de soberania do Estado, né? A infraestrutura é o que permite o Estado dispor de maneira adequada, de maneira, vamos dizer assim, célere, né? Dentro da medida do possível, dos meios de ação para garantir, para assegurar a ordem, assegurar a institucionalidade, assegurar o bem-estar da população. Então, quando o próprio Estado cria algum mecanismo para dificultar, né, esse desenvolvimento da infraestrutura, por exemplo, ele está, de certa forma, minando a sua própria soberania.
está minando sua própria soberania. Aí vou voltar ao ponto da exploração do petróleo, né, na Amazônia, né? Então, assim, existem uma questão, a gente precisa ser, de certa forma, pragmático nessa questão, né? Porque a questão, o que a gente tem que pensar, né? Primeira coisa, o que muitas pessoas falam muito, se empolgam muito com essa discussão, a transição energética, nós temos que abandonar o petróleo, nós temos que fazer acontecer. Gente, vamos raciocinar aqui. Acredito, assim, o petróleo, como combustível, nós vamos continuar dependentes de petróleo como combustível por pelo menos aí uns 50 anos. Pelo menos aqui no Brasil. No mínimo 50 anos aí a gente vai continuar tendo carro movido a gasolina, caminhão movido a diesel, né? Querosene de aviação, enfim. Nós vamos ter, ainda vamos depender. Pode ser que lá fora, em outros países, essa transição seja um pouquinho mais rápida, mas vamos dizer assim, aí mesmo assim é 30, talvez, nós vamos estar falando aí em 30 anos, talvez, né? Mas aqui é 50 anos. E mesmo considerando só, e petróleo não é só questão de combustível. Todo e qualquer item que a gente usa no nosso dia a dia, e às vezes itens que a gente às vezes nem imagina, são itens que têm alguma, na sua composição, no seu processo de fabricação, utiliza derivado de petróleo, né? Por exemplo, essa bancada aqui que eu montei, onde eu faço a gente estou me apresentando, e esses fones de ouvido que a gente está usando aqui, tudo tem componentes que têm derivados de petróleo. E não tem substituto para isso, pelo menos não por agora. Então, ou seja, a gente vai ficar dependendo de petróleo nos próximos, no mínimo, aí, um século, no geral. No mínimo um século. Então, assim, as pessoas que ficam falando, olha, nós temos que abandonar o petróleo, nós temos que fazer uma transição energética, não sei o quê, isso aqui. Isso o pessoal está muito emocionado para pensar dessa forma, né? E vamos lembrar, mesmo países que têm uma transição energética mais avançada, que é, por exemplo, o caso nos países europeus, bastou um choque causado por uma guerra, que foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e bagunçou todo o processo. Então, assim, diversos países que estavam um rumo quase que seguro para uma energia verde, entre aspas, teve que adotar, de repente, fontes de energia sujas, teve que reabrir usina a carvão, teve que, digamos assim, prorrogar, né, o uso de fontes mais sujas de energia, né? Então, assim, a gente... Aqui, o pessoal que fica falando, nossa, nós não podemos, não tem que explorar essa fonte de petróleo de jeito nenhum, porque isso vai acelerar as mudanças climáticas. Espera lá, né? Óbvio, eu não estou dizendo, né, que a gente tem que, vamos jogar CO2 na atmosfera à torto e direito. Ninguém está falando isso. Mas a gente está falando o seguinte, a gente precisa fazer escolhas, e escolhas pragmáticas. Quais são as alternativas que nós temos, né? Por exemplo, dentro do espectro da atual realidade. A gente não estou falando aqui de mundo ideal, que nós já estamos usando fontes mais limpas, nossos carros são elétricos, coisas. Não estou falando disso, nós estamos falando de mundo real, Brasil real, né? Ou, inclusive, falando da Amazônia real, né? Quais são as alternativas? Se você for olhar, a gente sabe muito bem que a exploração de petróleo é uma atividade fortemente regulada. Existem diversos parâmetros de segurança e ambientais que precisam ser seguidos, e a Petrobras segue rigorosamente, né? A Petrobras segue rigorosamente. Dificilmente você ouve falar de algum acidente, né, envolvendo derramamento de óleo, e quando ocorre, a empresa reage de uma forma bastante assertiva, né? Então, quando você age de uma maneira intransigente, né, quando certos grupos ambientalistas agem de forma intransigente, no sentido de vetar, né, qualquer possibilidade de exploração
de petróleo na região, no intuito de desenvolver aquela região, no intuito de prover empregos, né, para atender uma determinada mão de obra da região, gerar renda, gerar royalties, gerar arrecadação, né, dar oportunidades de desenvolvimento. E aí, antes que alguém argumente, olha, mas é porque nem toda região que tem exploração de petróleo se desenvolve. Tem muitas regiões que têm petróleo, mas tem sérios problemas. A gente sabe disso, mas nisso aí cabe ao Estado agir para poder aproveitar essa riqueza e convertê-la em desenvolvimento para toda a sociedade. Agora, você vetar isso porque nós temos que vetar porque sim, nós temos que vetar isso de essa discussão, nós temos simplesmente interditar a discussão, eu pergunto, se essas pessoas que poderiam ser mão de obra para atender, para trabalhar no setor de petróleo e gás, né, na margem equatorial, lá na região da Foz do Rio Amazonas, elas não forem trabalhar nessa região, elas vão para onde? Né? E aí a gente pensa algumas alternativas. Vamos lá, vamos pegar aqui garimpo, extração de madeira, né? Você pegar, derrubar a árvore para você extrair madeira e o que sobrar dali virar pasto, né? Ou plantação de alguma cultura, de alguma monocultura, e muitas vezes essas atividades são mais predatórias, causam, às vezes, até o mesmo tanto de impacto ambiental, talvez até mais, e muitas vezes agregam menos valor do que, por exemplo, uma cadeia de petróleo e gás. Né? Então, assim, a gente está adiante. Então, assim, cada trabalhador que, por exemplo, se fixa, né, que fosse fixar nessa região do litoral amazônico, né, pode ser alguém a menos que vai ficar à mercê de atividades que hoje são atividades bastante predatórias, que a gente sabe muito bem que são atividades bastante predatórias do ponto de vista ambiental e são atividades até ilegais. Né? Então, isso, por incrível que pareça, você permitir a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas pode ajudar boa parte da floresta a permanecer em pé. Olha, então, ou seja, no final, esse discurso de nós temos que preservar tudo a qualquer custo, muitas vezes é contraproducente. Muitas vezes é contraproducente, muitas vezes atrapalha até mesmo os objetivos ambientais que esse pessoal alega defender. Vocês entendem um ponto? Né? Os caras dão um tiro no próprio pé. Aí, por exemplo, questão de infraestrutura. Né? Vou pegar asfalto, a pavimentação da BR-319, que liga para poder ligar Manaus ao centro-sul do país. Os caras estão movendo um verdadeiro cavalo de batalha para barrar a pavimentação da rodovia. Barrar a pavimentação da rodovia, e isso, inclusive, foi tema de discussão na época, como eu disse, na época da crise do oxigênio de 2021, né? Que os cilindros de oxigênio demoravam a chegar porque não tinha infraestrutura. Esses cilindros vão ser transportados em rodovia que não é pavimentada e que nesse período, por exemplo, no período de janeiro, no meio do período chuvoso, a rodovia fica completamente intransitável. Então, ou seja, você não tem... mas é porque se asfaltar a rodovia vai desmatar, vai aumentar o desmatamento na região. Mas isso é problema de enforcement do Estado. Tipo assim, uma questão é você reforçar o enforcement do Estado, você reforçar a presença do Estado, e aí eu repito mais uma vez, o problema hoje da Amazônia é um problema de presença do Estado. O Estado tem que se fazer presente naquela região. E quando eu falo de Estado presente, eu falo no sentido especial mesmo, não só o que a gente chama, digamos assim, que podemos chamar de básico, né, de serviços públicos básicos, mas uma presença porque se trata de uma região devido às suas riquezas naturais, minerais, né? Você tem que ter um aparato de Estado especial para proteger e para cuidar dessa região.
Precisa. Isso é preciso. Né? Então, assim, eu falei do exemplo da pavimentação da BR-319. Tem o exemplo da Fal-Grão também. Né? Os caras estão agarrando uma obra de uma construção de uma ferrovia, né, alegando, porque vai desmatar em volta da região, não sei o quê. Então e aí isso vai jogar carbono na atmosfera, não sei o quê. Então a solução é o quê? Permitir que caminhões e mais caminhões lancem CO2 a torto direito na atmosfera para poder atender o sonho encantado dessa galera? Então, assim, mais uma vez, é outro caso em que o discurso ambientalista acaba sendo contraproducente. Fora outros casos, tem a questão do linhão de Roraima também, né, que também está sendo aí outro cavalo de batalha, e que, enquanto esse cavalo de batalha ocorre, nós temos um Estado que é dependente de um regime da Venezuela, que assim, pode ser que alguém assim discorde ou alguém fale que a democracia é relativa, mas tem que ser claro, a Venezuela é uma ditadura, né? É uma ditadura, é um regime que qualquer indisposição que a gente venha a ter com eles, e eu sou contra essa ideia de se indispor, né, com nossos vizinhos, mas se porventura isso ocorrer, eles podem muito bem fazer qualquer coisa, sei lá, cortar a energia para Roraima, e aí você tem um estado inteiro sem energia elétrica. Então, ou seja, a gente não pode ficar à mercê de um país que está na situação da Venezuela, né, para fornecer energia. Né? Então, assim, nós temos, como eu disse, né, a grande questão da Amazônia, falei da questão de infraestrutura, falei da questão, né, da atividade econômica, tipo assim, a questão da atividade econômica, o que a gente tem que pensar, né, e eu creio que Túlio pode até, em algum ponto, discordar em um outro ponto, mas, no geral, creio que ele vai concordar, é o seguinte: a gente precisa de um equilíbrio, né, na exploração da atividade econômica na região da Amazônia. Precisamos dessa visão equilibrada, né, dessa visão que equilibre, né, preservação, né, e permitir o desenvolvimento de atividades econômicas e permitir um desenvolvimento ordenado, né? Que nem a questão, por exemplo, que teve aí início do ano, né? A questão envolvendo os Yanomami, lá também em Roraima, né? Muitas pessoas, inclusive no meio aí nacionalista, né? Tipo assim, na hora de se discutir a questão, né? Eu acho que muitas pessoas resolveram meio que entrar naquela discussão meio até romântica, né? Olha, nossos garimpeiros, eles são, tipo assim, é claro, tem muitas pessoas que estão lá que tipo assim, eles vivem dessa região, tem essa atividade como ganha-pão, só que a gente tem que deixar claro, essa atividade precisa ser regulada e ordenada pelo Estado. Eu sei que talvez o Túlio vai discordar de mim, mas eu, por exemplo, eu defendo que a atividade de mineração na Amazônia, sobretudo, ela precisa ser tocada por um monopólio estatal. Ela precisa ser tocada por uma empresa estatal para assumir aquela região diante das questões estratégicas que existem naquela região, sejam não só questões econômicas, mas também geopolíticas. Né? E aí, teve diversas pessoas no meio nacionalista meio que romantizando essa questão do garimpo, né? Meio que tratando essa questão como se fosse o sujeito tivesse sido assim. É claro que existem pessoas que precisam dessa atividade para sobreviver, mas também a gente tem que entender que é uma atividade que, na condição atual, é uma atividade que é predatória, né? E que inviabiliza até outras atividades econômicas no longo prazo. Então, assim, a gente precisa. Então, ou seja, nós precisamos
discutir essa questão da infraestrutura, é preciso discutir a questão de um desenvolvimento econômico, só que é uma questão de ordenação, né? E aí o Estado tem que agir tem que agir de forma como agente ordenador mesmo, né? De chegar e falar, isso você pode fazer, vai ser feito assim, assim e assado. Isso não pode ser feito. E não vai poder ser feito. E é isso aí que eu apresento aí nesse bloco. Passo a palavra para o Túlio. Perfeitamente, Marcos. Muito bem colocado. Acho que nós, nacionalistas, e principalmente nós que somos do campo do desenvolvimentismo, né, que nos preocupamos com os ideais de economia forte, pulsante, baseados numa industrialização de ponta, né, gerando emprego, gerando renda para as famílias brasileiras, né? Nos preocupamos em pensar um Brasil desenvolvido, né? E não nos opomos. Acho que nós temos que ser enfáticos e defender essa posição como um estandarte mesmo, como um discurso político forte, né? Que não haja meio termo. Eu acho que o nosso discurso não contradiz as preocupações ambientais. Pelo contrário, as boas práticas de ação ambiental que já existem, que são científicas e que empresas do mundo todo são obrigadas a praticarem, pois o Brasil é signatário de vários tratados internacionais a ser da, da, das questões ambientais, nós vamos cumprir, né? Agora, o que não pode é haver um travamento, né, do nosso desenvolvimento, da nossa economia, da nossa plena capacidade de andar com as nossas próprias pernas, com a narrativa, a guerra de narrativa, né, que ela é tratada através de uma mídia, né, extremamente forte, que viabiliza parte de uma população jovem, né, de um ativismo militante jovem, que compra esse discurso, que compra um discurso mentiroso, né, de que a exploração de petróleo na Amazônia vai ser no meio do Rio Amazonas, quando não é, né? E aí que está a questão do desconhecimento da verdade. Eu falo que isso é por uma coisa óbvia. Nós temos que travar uma briga pela verdade. Ah, vão dizer que a verdade é relativa? Não. A verdade, sim, ela é relativa. Ela, como um fato concreto, ela não existe. Mas existem informações que são é, 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 corretas, né, que nós devemos analisar e nos pautar. E é isso que nós, aqui do Brasil Grande, e outros veículos parceiros, né, divulgam, fazem um trabalho correto de divulgar um dado correto. Tá? A exploração do novo pré-sal, né, que é dito pela Petrobras, né, como uma última fronteira, né, da exploração petrolífera no Brasil, é dado como um projeto ambicioso, né, que pretende mesmo trazer profundos royalties e crescimento para a nossa economia. Né? Se a economia a gente tem um problema de distribuição de renda no Brasil, é outro ponto, mas nós devemos compreender isso. E a exploração do margem equatorial está da ponta norte do território do Amapá até a ponta leste, né, do estado do Rio Grande do Norte. Né? Ou seja, tem ali basicamente quase 2.200 quilômetros, né,
de exploração daquela área. Dentre elas, operadas pela Petrobras e outras empresas também que vão ser abertas concessões. E aí que está o problema, mora o perigo, né? Empresas estrangeiras vão operar também nesse novo pré-sal, né? E na região amazônica, da ponta norte do Amapá, é 175 quilômetros da região de estado até o mar. Ou seja, não é no meio do Rio Amazonas. A gente tem que deixar claro isso. Mas, contudo, todavia, entretanto, a Petrobras já faz exploração de hidrocarbonetos na Amazônia. E nós desconhecemos isso. Nós desconhecemos que a Amazônia, desde os anos 80, né, a Petrobras já faz, já fura poços na região de Urucu, maior reserva provada terrestre de petróleo e gás natural do Brasil, né? E lá tem uma produção em média mensal de 105 mil barris de óleo, que dá equivalente por dia, tá? E já está sendo operada por gasodutos, né? Ou seja, tecnologia de ponta já ali. Não são mais feitos escoamento via rio. Antigamente, no passado, demorava uma semana, porque são 650 quilômetros para sair de Urucu até Porto de Manaus, né? Ou seja, nós já temos uma tecnologia suficiente, né, de gasodutos para escoar gás natural e petróleo, né? Ali a gente já escoa, não estou lembrado de cabeça aqui, mas eu acho que eu devo ter dotado aqui, a quantidade de metros cúbicos, mais de 5,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, que nós produzimos. Então, e nunca foi registrado um caso de acidente ali. A Petrobras é uma empresa séria. E eu bato no peito e digo, cara, por mais que seja uma empresa que está num processo de desmonte severo, né, desde os últimos 30 anos, a gente tem que pontuar isso aqui, mas ela é uma empresa que nos orgulha. É uma empresa que recebe prêmios internacionais de produção, de preservação ambiental, de projetos socioambientais, de projetos socioculturais, né? Mas a gente desconhece isso. A gente compra narrativas que são fabricadas. E aí veio a pergunta do primeiro bloco do Miguel: como esses países pequenos, né, menores que o nosso, conseguem exercer uma influência tão grande, né, no Brasil? E a pergunta, a resposta ela é óbvia, né? É através de um processo de guerra de narrativas que conseguem nos vencer. Porque nós não estamos narrativa, por enquanto, ao meu ver. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje é fazer superar essa guerra de narrativa para que a gente consiga, pelo menos, igualar o nível deles. Talvez a gente não iguale, não sei. Eles têm muito poder, né? Um poder tremendo de mobilizar grandes empresas de mídia, grandes empresas de informação. Nós temos a nossa força e capacidade do nosso povo que construiu tudo isso, que fez tudo isso, que colocou tudo isso em nossas mãos. E a maior tristeza, vou falar aqui para vocês, Urucu, o polo de Urucu está privatizado. Foi dos polos da Petrobras privatizado em 2020. Túlio, não querendo te interromper, meu amigo. Estamos aqui caminhando, o tempo está acabando, a gente já vem com o terceiro bloco, não perca o seu raciocínio, a gente já volta. Pessoal, estamos aqui de volta com o terceiro bloco. O Túlio estava
falando sobre a questão de guerra de narrativas, cobiça na Amazônia. Então, esse último bloco aqui, nós vamos falar bastante sobre a questão da narrativa, de órgãos estrangeiros, ONGs, grupos privados que têm essa cobiça na Amazônia, os recursos naturais brasileiros. E também falar sobre um recente caso de uma concessão, né, uma concessão dentro da Amazônia, de um parque, né, o que é um absurdo, né, você fazer uma privatização da Amazônia. Veja, se você faz uma concessão, né, muita gente vai argumentar, concessão você libera para o privado por uns anos. Bom, quando isso voltar para a mão do Estado brasileiro, não existe mais um mineral lá, né? Já foi tudo escapelado. Então, assim, o argumento de concessão ele é muito menos válido nesse caso aí, por uma questão de recursos naturais. É uma vergonha fazer isso daí, né? Você já tem um problema gravíssimo no Brasil, que são as reservas indígenas, que na prática operam sobre uma lei própria, uma lei que não obedece à lei nacional, à União. Então, agora você vai ter mais um problema, que é fazer concessão de parques inteiros amazônicos para o estrangeiro. Fiz aqui até uma pipoca, porque o papo está muito bom, e vamos voltar aqui a palavra para o Túlio, que agora o negócio vai pegar fogo. Então, guarda aí que o milho vai ficar caro, hein? Vai encarecer o milho aí, né? Nossa nova reforma aí tributária. Como eu ia dizendo, pessoal, ah, nós já temos um parque de exploração de gás e petróleo, né, que é Urucu, que fica a 650 quilômetros da capital Manaus, no estado do Amazonas. Esse parque de exploração foi mais um dos, né, campos, né, privatizados na equipe econômica, né, do Paulo Guedes e sua legião de demônios, né, que desmontaram, né, por completo essas grandes estatais. Mas a gente não diga o fato de que isso já começou antes deles, né, o que é mais triste. Quando o Marcos falou lá no segundo bloco, se eu discordo que esses grandes, essas grandes atividades de exploração na Amazônia sejam inteiramente estatais, eu concordo 100%, né? É óbvio e claro a necessidade que a gente tenha exploração, né, feita pelo Estado. No caso da atividade mineradora, ela tem um inteirinho, né? Existe, né, na Constituição, o Código do Agricultor, que ela autoriza, de fato, regulariza, organiza a atividade do pequeno agricultor, não necessariamente por vias de grandes mineradoras, mas por organizações ali de cooperativas, né, de produção de mineração. É muito necessário que a gente fortaleça essas estruturas, porque são estruturas econômicas muito importantes para o Brasil, né? Porque elas, de alguma maneira, elas pagam impostos, né? Elas trazem benefícios para uma comunidade, trazem benefícios para uma determinada região, né? E isso não pode ser negligenciado, quando que a guerra de narrativas também ataca, né? Muitas das vezes, esses grupos de trabalhadores, né, colocam no mesmo balaio atividades de trabalhadores que estão no meio ali, que estão cometendo os crimes ambientais sérios, punem, né, penalizam todo um conjunto de pessoas que sobrevivem daquilo, muitas das vezes até indígenas, que trabalham com mineração, que trabalham com atividade de mineração de pequeno porte, aquela mesmo de pegar ali o coador e ficar ali num sol desgraçado, né, para pegar uma pepita de ouro de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, quando que eles não dá nem para competir com a atividade
mineradora da Vale, por exemplo, né? Ah, eu vejo que, nesse caso, o Brasil corre um perigo, um outro tipo de perigo, que é eh, de marginalizar essa população, né, essa classe de trabalhadores, né, não resolvendo o problema deles, demarcando áreas, né, que eram de atividades de, de agricultores, que são muitas vezes ribeirinhos, né, caboclos mesmo da região extrema, né, da Amazônia Oriental, é, desculpa, da Amazônia Ocidental, e que conflagraria até mesmo uma situação de guerra, né, entre indígenas e garimpeiros, como já acontece. Então, para concluir aqui o raciocínio, eu queria dizer só o seguinte, né, que a gente ainda tem muito a falar sobre ah, ah, exploração, né, de recursos naturais, mas também um problema que foi bem debatido, bem pontuado pelo Marcos, e como eu já pontuei em outrora, no primeiro bloco, que seria um problema de supraestrutura, de infraestrutura, né, que também penaliza a Amazônia, né, a um patamar de subdesenvolvimento. Então, o que a gente tem aqui é basicamente, né, as nossas vias, né, que se tornam hidrovias, né, pelos rios, né, e pouca rodovia, né. No caso, um grande projeto, né, que foi mencionado pelo Marcos e que é de suma importância para a nossa atividade econômica agroindustrial, né, a rodovia Ferro-Grão, né, que é do Pará ao Mato Grosso. É uma das muitas, né, que também está com um problema de insegurança jurídica e que ela não sai, ela já faz quase 20 anos que ela já está no projeto, no papel, e nunca sai. Uma das muitas, né? Principalmente, e eu queria deixar uma pergunta aqui para quem for responder. Quando os chineses vierem, né, que quiserem trazer a transoceânica, né, do Rio de Janeiro até o Peru, e a Ferro e Grão se encontra nesse caminho, né, como é que vai ser? Como é que vai ser quando a gente tiver que traçar a rota do Pacífico, né, que é um dos principais projetos, né, geopolíticos que interessam à China e aos BRICS, né, que faz parte da nova Rota da Seda, o caminho ao Pacífico, né, o caminho ao Oeste, quando a gente não tiver essa estrutura, né, de integração interna, né? Como que vai ser? Se quiser, eu posso começar aqui. Uma alternativa, né? Os chineses aí têm a segunda maior economia do mundo, e a gente sabe como que o jogo do capitalismo é pesado, né? Os chineses podem replicar o modelo ocidental, né, de ONGs e de criação de narrativas em prol deles, né? Então, eles, assim como você tem a compra de muitos parlamentares aqui no Brasil através aí desses órgãos internacionais, de embaixadas, de guerra híbrida, de interferência aqui no Brasil por parte do Ocidente, cabe à Rússia, a China e esse bloco, né, o bloco russo-chinês, fazer a força ao contrário, né? Então, a gente sabe como funciona. Existe interferência no mundo inteiro, né? Então, é o caso da China e da Rússia molhar a mão aí de uma galera e taca ali pau. Eu não estou falando de ética, né? Eu estou falando que o mundo funciona assim. Marcos aí, por favor. Sim, sim, o mundo, é a vida como ela é, né? Na verdade. Mas, assim, entrando no ponto, né, sobre a questão desse projeto, né, pegando o gancho da fala do Túlio sobre o projeto aí, projeto de um corredor, né, que liga aí o Atlântico ao Pacífico, e aí passa, então, ou seja, sai do Rio de Janeiro, vai até o Peru, obviamente vai passar aí por
Mato Grosso, Rondônia, Acre, né? E aí, assim, teve um episódio disso recente, né? Que foi proposto, né? Tinha um edital de uma obra no Acre para fazer esse pedaço, né? Até a fronteira com o Peru, né? E aí, simplesmente, a justiça do Acre simplesmente anulou o edital, né? Anulou o edital da obra que ia ocorrer, e aí não vai ter obra, né? E aí você tem um fator muito importante nessa guerra de narrativas, aí entra ONGs, entra partidos políticos, você tem envolvimento aí Ministério Público, Judiciário, né? Então, ou seja, você tem todo um ecossistema aí que, que acaba travando, né, emperrando esses projetos estruturantes, né, para a região. E projetos que são necessários, não, como repito, não é só questão de desenvolvimento, é questão de garantir a própria presença do Estado, né? E aí, entrando na questão da guerra de narrativas, né, na questão da Amazônia, né, a gente tem que ver que os últimos governos, tanto o que passou agora como o atual, eles estavam e estão a reboque dessa guerra de narrativas. Tipo, nenhum deles tenta tomar as rédeas dessa guerra de narrativas para si. Eles sempre agem de forma reativa. Eles sempre agem de forma, tipo assim, para, digamos assim, acalmar entre aspas, opinião pública sobre as questões que envolvem a Amazônia. Então, eles resolvem agir, né? Eles não são proativos, eles são reativos. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, governo Bolsonaro, né, que terminou há pouco, né? Tanto o governo Bolsonaro, né, qual foi o trato dele na questão da Amazônia? Retoricamente, não, nós estamos defendendo aqui a soberania do nacional sobre a Amazônia. Ok, né? Só que, na prática, você vai ver que o governo Bolsonaro desmontou as poucas estruturas de Estado que tinham na própria região para garantir a presença, para garantir a ordenação das atividades humanas naquela região, né? É só ver casos, por exemplo, e muitas vezes esse desmonte era feito de uma forma assim, bastante ao arrepio mesmo da própria lei, né? Você tem o caso aí do Ricardo Salles, que, que se reunia com madeireiros, né, para poder liberar carga de madeira ilegal, né, na região amazônica. Tipo assim, houve apreensão de madeira, mas aí o ministro se reuniu lá com os madeireiros e, de repente, a madeira foi liberada. Então, assim, ou seja, com a anuência do próprio Estado, o Estado acaba abrindo mão de seus meios de ação, né? Então, assim, de certa forma, isso é uma forma, podemos dizer assim, até de empreendedorismo, né? A gente pode dizer dessa forma, isso é uma maneira de você entregar o Estado, de você entregar atividades que deveriam ser de responsabilidade, ou pelo menos responsabilidade regulatória do Estado, né? E sem contar os incentivos, né? Criou-se um sistema de incentivos que resultou em uma exploração predatória, né, da região. Inclusive, quando se fala, por exemplo, do garimpo, né, e aí a gente mencionou a questão dos conflitos com indígenas e tudo mais, vale lembrar que alguns desses garimpeiros têm envolvimento com crime organizado, têm ligações com crime organizado, né? Então, ou seja, é engraçado, né, que tipo assim, um governo que supostamente, né, fala em combate à bandidagem, combate ao crime organizado, combate às facções,
tipo assim, trate com uma certa leniência atividades que acabam sendo utilizadas pelo crime organizado, né? E aí entra, voltando à questão da guerra de narrativas, né? O que isso está sendo mostrado, né? Que você tem e aí entra a seguinte questão, né? Você tem um governante que está praticamente agindo em relação à Amazônia como Nero agiu lá na questão do incêndio de Roma, né? Que vai taca fogo em tudo e aí sei lá, transformar em pastagem de gado, plantação de soja, coisa do tipo, né? E aí, olha, nós europeus, nós norte-americanos, nós temos que intervir na região de alguma forma para poder, digamos, porque afinal a Amazônia não é a Amazônia é da humanidade, né? A Amazônia é de todo mundo, né? E aí nós temos que salvar a Amazônia aí desse sujeito perigoso aí que está queimando tudo, né? E aí houve a discussão, por exemplo, em 2019, o Macron falando com todas as letras em internacionalizar a Amazônia, né? Então, assim, é claro, obviamente, o que que eu quero dizer? O Estado brasileiro, ele precisa afirmar, obviamente, precisa afirmar sua soberania sobre a Amazônia. Mas essa afirmação significa que o Estado tem que ter em mãos os meios de ação para assegurar essa soberania, né? E aí entra, e não falo só de presença militar, não, né? E aí, quando se fala presença militar, vamos lembrar de um episódio recente aqui, né, que o Congresso peruano, né, votou semanas atrás para permitir presença de tropas americanas no seu país, né? Ou seja, uma questão de poucos quilômetros aí, poucas A gente tem um dezenas de exército quilômetros, conjunto com os Estados as Unidos. portas, exatamente. Então, ou seja, a gente já há algum tempo há um processo de relativização da soberania do Estado brasileiro sobre a Amazônia. Essa soberania está sendo relativizada. E isso independe do governo de ocasião. Tá? Isso independe do governo de ocasião. Eu falo do governo Bolsonaro, Marcos, mas o Lula faz a mesma coisa, de virou forma uma diferente. Estado não ter o Estado. Hoje faz parte do Brasil essa política. É uma política instaurada. A É, ausência a, também. a melhor, como, digamos assim, parafraseando, a melhor política de Estado é não ter Estado nenhum. Exatamente. É isso que está vigente aí há 30 anos no Brasil. Então, assim, e aí a gente entra nessa questão, né? E aí foi essa a tônica do governo Bolsonaro nos últimos anos. Fazer aquela retórica, pelo menos nós estamos defendendo nossa soberania sobre a Amazônia. Mas, na prática, agia de forma que o Estado abria mão dos meios de ação para assegurar essa soberania. E vou dizer mais ainda, né? Na época aí que teve aí, que o Bolsonaro se reuniu com Elon Musk, né? Foi ano passado que ele se reuniu, que ele foi para um lugar para se reunir com Elon Musk, ou seja, o cara, tipo assim, em vez do Elon Musk vir aqui, se ele tinha interesse em prestar serviços, prestar algum serviço de interesse ao nosso país, que ele viesse para cá, né, apresentar seu portfólio e vir aqui e apresentar seu portfólio para o Estado brasileiro. Mas não, o Bolsonaro foi ao hotel onde Elon Musk estava hospedado e meio que, digamos assim, abriu a Amazônia para instalar, digamos assim, Starlink, né, em diversos locais. Deu Inclusive, mérito. Hã? Deu mérito, deu medalha. E Isso. assim, E vou dizer, deixa eu só falar, e tem mais, e hoje a gente sabe muito bem que esse sistema da Starlink é explorado hoje por garimpos ilegais até. Então, ou seja, existe todo um
uma espécie de entrega, e vão lembrar que Elon Musk, na prática, as empresas dele, né, atuam como terceirizadas do Estado americano. Sim, Né? sim. Ou seja, você está entregando monitoramento de uma região rica em minerais, rica em recursos naturais, né, para ser monitorada, né, para ser mapeada por uma terceirizada do Estado americano. Então, ou seja, isso aqui o que você pode chamar isso? Entreguismo. Entreguismo, isso daí. Agora, um outro ponto importante. Esse entreguismo não existe só com Bolsonaro. Lula está sendo entreguista também, de outras maneiras. Ou, em certa forma, a retórica dele pode ser até outra, né? Os meios que ele usa podem ser outros, mas a tônica é a mesma, né? Tipo, olha, e ele mesmo discursando que a Amazônia é da humanidade, né? Ele mesmo discursando, né? Ele apresentando, né? Querendo, tipo assim, meio que, tipo assim, de pires na mão para os europeus, olha, contribui aqui para o fundo da Amazônia, né? Tipo assim, ganha alguns bilhões, o pessoal acha o máximo, né? Tipo assim, eu acho engraçado o seguinte, se os europeus, os americanos, né, acham que a Amazônia é tão importante assim, bicho, isso não é questão de bilhões, não. Teria que dar muito mais, né? Porque, tipo, para você manter essa floresta em pé do jeito que eles querem, tipo, significa que você está abrindo mão de infraestrutura, você está abrindo mão de atividades econômicas, já que é para manter a floresta em pé, que a floresta importa tanto para eles têm que dar muito mais que eles estão dando Trilhão. aqui. Não, é da ordem de trilhão. Então, seja, e bem lembrado, Túlio, do crédito de carbono, né? Inclusive o Aldo, eu vou lembrar, até lembro de um corte, né, do Canal Livre, né, do Aldo Rebelo comentando, né, essa questão, né, que aí o Fernando Mitre todo emocionado, né, que não tem um cara que deixou de produzir e tal, porque agora está preservando a floresta, vivendo de crédito de carbono, e ele achando o máximo. E aí o Aldo Rebelo deu um corte nele, falando, não, Mitre, isso é uma tragédia para o país. E é mesmo. Pra cacete. Porque porque o quê? É a bolsa carbono, né? Tipo assim, o cara pode, tipo assim, quem está pagando, né? Vamos, que aí é empresas, é grupos estrangeiros, né? Pode muito bem de uma hora para outra decidir cortar, né? Então, ou seja, você está mantendo a região não só numa situação de subdesenvolvimento, mas também de dependência, né? Então, ou seja, você tem toda. Então, ou seja, e esse crédito de carbono é mais uma armadilha também. É mais uma armadilha, né? Que na prática, você quer deixar uma região vasta, né? A reboque, digamos assim, da boa vontade das potências estrangeiras, né? Então, assim, bem lembrado também, na reforma tributária tem esse aspecto também da questão da reforma tributária. Tem a questão do IPVA ecológico, se não me falha a memória, né? IPVA ecológico. Então, ou seja, o sujeito que tem um carrinho, sei lá, um carro dos anos 80, 90, né, que já, obviamente, as regras de emissões de poluentes já não tá lá, não eram tão rígidas como as atuais, ele corre sério risco aí de ter seu carrinho inviabilizado, né? Então, assim, é um aspecto importante. A gente está numa situação, assim, num panorama, assim, que é um tanto complicado, um tanto, em certos aspectos, sombrio mesmo, né? E aí, um outro ponto que o Miguel mencionou, a questão da concessão de um parque nacional na região da Amazônia, né? Então, eu não sei onde no Amazonas que fica mesmo, né? Na Amazônia Ocidental, né? Esse parque que está para ser concedido, né? Para começo de conversa, essa concessão já tinha essa bola já tinha sido levantada ainda na gestão anterior, né?
e atravessou e agora vai ser cortada, levantou a bola, digamos assim, a gestão anterior levantou a bola para a atual cortar, né? Então, e aí mencionou-se muito a questão da concessão, né? Que a concessão é o quê? Basicamente, o Estado vende, ou melhor, aluga, vamos dizer assim, os direitos de uso desse ativo para iniciativa privada, e aí a iniciativa privada faz investimentos, né, em infraestrutura, manutenção, essa coisa toda, e depois a iniciativa privada vai devolver esse ativo para o governo. Miguel, você falou muito bem da questão do risco, sei lá, de meio que passar a mão leve nos minerais que tem naquela região. Eu não vou nem falar disso, não. Eu vou falar de algo mais simples ainda, né? Vamos supor, o cara foi lá para explorar, foi ao parque para explorar, ou para fazer uma visita científica, né? E de repente ele acha umas sementes lá, acha umas mudas, vai lá e leva, leva algumas sementes, leva algumas mudas lá, e aí vai para o país dele, né? Aí ele faz lá a pesquisa dele e descobre que aquelas sementes, aquelas mudas, têm alguns compostos, ou medicinais, ou cosmético, ou digamos, alguma coisa de química fina, que seja que comercialmente falando vai ser muito vantajoso para ele. Ele vai lá, faz a pesquisa, isola a substância química daquela planta ou daquela semente lá, desenvolve uma cultura daquelas sementes, daquelas plantas num ambiente controlado. Com os tempos você vai ver isso daí sendo patenteado, virando patente. Né? Patenteia, né? O Túlio mencionou, patenteia. Tem um caso até específico, acho que é o caso do cupuaçu, que foi patenteado pelo Japão, né? Foi nos anos 90, se não me falha a memória, né? Que foi o caso mais bizarro, acho que talvez seja o mais bizarro, ou seja, uma planta que é da região amazônica, né? É patenteada por um país que não tem condições de plantar isso daí, Quanto na Indonésia. exatamente, manda plantar no Sudeste Asiático, em algum lugar, e aí, se você quiser usar, você tem que pagar para eles ainda. Né? Então, Só, assim, só não é mais bizarro que o roubo da Inglaterra, dos seringais pela Inglaterra. Só não é mais bizarro que isso. sim. Então, assim, eu não falo nem de questão mineral, de roubar nossos minerais, não. Eu falo de questão de tipo, de você ter biopirataria, que é um problema, digamos assim, já é um problema endêmico. Né? Até mesmo porque, Marcos, a Prada já está produzindo diamante em laboratório. Né? Sim, Então, esse exemplo que você está falando é perfeito, porque é o seguinte, eles vão pegar essa semente aí, vão estudar, isolam o composto, acabou. Você planta isso em outro lugar, modifica, né? Embrapa não tem as modificações aqui, sim, planta trigo trigo tropical, pronto, acabou. Resolveu o problema. exatamente. Tem perfumes que são produzidos na França com compostos químicos amazônicos, Uhum. entendeu? E acabou. É isso. E você tem uma biodiversidade que é a maior do planeta. Eles pegando isso na mão desses caras, vira bilhão de dólar. Beleza. Passar aqui a palavra para o Túlio aí, até para a gente começar aí para as considerações finais. Bom, então, vocês percebem que falar de Amazônia sempre é muito complexo, sempre um assunto que puxa o outro, sempre tem uma desmistificação, um assunto literalmente puxa o outro. Metade do território nacional, tá? Do nosso território nacional é isso aqui. Então, é pensar mesmo que a Amazônia, falar de Amazônia, não cabe realmente só no programa. Eu deixo um convite aos companheiros aí, o Marcos e o Miguel aqui no Brasil Grande, que nós tenhamos um compromisso em falar da Amazônia em mais programas, de diversos aspectos, de diversas temáticas, né? Com modo explicativo, com modo como a gente está aqui agora pegando, traçando
contextualizando temas, mas traçar alguns temas que são de vital importância para o enunciado da nossa narrativa, que é da construção de um nacionalismo independente, né? E que não seja de furada, como foi a experiência, né, de um governo passado, dito nacionalista, né? E que a gente tem muito claro, eu acho que eu botei no meu Instagram, lá nas histórias, que tem vídeos do Bolsonaro se humilhando por Al Gore, né, em um jantar, falando que quer explorar a Amazônia com os Estados Unidos. O Al Gore sabia que estava sendo filmado, né, disse, eu não sei do que você está falando. Né? E o Al Gore é o mesmo cara, né, que disse, né, em palavras suas, se o Brasil pensa, se os brasileiros pensam que a Amazônia é deles, não é, a Amazônia é de todos nós. Né? Ele que em 1995, né, com o general Patrick Hughes, né, eles basicamente declararam intervenção militar, né, isso está na base constituinte dele, intervenção militar, né, por parte das Forças Armadas estadunidenses, caso países ameaçassem direitos humanos, o meio ambiente, de qualquer parte do mundo. Né? Eles seriam passíveis de intervenção militar. Né? E esse mesmo Patrick Hughes, né, afirmou já publicamente, tem fontes aí, pode pesquisar no Google, Patrick Hughes, né, sobre intervenção. Se o Brasil quiser fazer o uso, né, fazer um uso da Amazônia que põe o risco o meio ambiente dos Estados Unidos, né? Se o Brasil quiser fazer um uso da Amazônia que ponha em risco o meio ambiente dos Estados Unidos, precisamos interromper esse processo imediatamente. Isso já em 1995. Ou seja, de lá para cá, né, 28 anos, né, que eu mesmo, a idade que eu tenho, amanhã, inclusive, meu aniversário aí, já deixem o Pix aqui para o Brasil Grande, né, para ajudar o nosso trabalho aí, né, deixem contribuição aí não para mim, mas deixo tudo para o Brasil Grande. E definindo isso aqui, o que a gente fala sobre a Amazônia ainda é muito, muito pequeno. Vamos ser realistas, né? Cabe a nós ter um compromisso sério de debater o Brasil e debater a Amazônia. A Amazônia é vital e fundamental para que a gente consiga construir o nosso campo político, né? Fortalecer o nosso campo político dentro desse território. Porque é aqui a chave, em casos extremos da geopolítica mundial. Exatamente, Marco. A Amazônia é o futuro do Brasil. E é o Brasil do futuro, exatamente. Um complemento. Em casos extremos, né, onde a geopolítica mundial intensifica um processo do desespero por parte do norte global, né, dos meninos do G7, onde eles se encontram em suas devidas crises, em suas sucessivas cagadas, né, aqui vai ser o foco onde nós vamos travar uma luta, né, possivelmente até de uma guerra. Então, cabe a nós debater a Amazônia com muita seriedade e compromisso. Peraí. Perfeitamente, meus amigos. Que papo, né? Igual o Túlio falou, isso aqui não é nem 1% do papo. Isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente vai ter que promover muito mais papos, né? Chamaremos muito mais vezes o Túlio. Então, já fica aqui o meu convite para aparecer mais vezes, para mais papos, né? Para escrever também para o nosso portal. Agradeço a presença do Túlio, né, por ter aceitado esse convite. Agradeço ao Marcos. E até uma próxima. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência e paciência e até a próxima.
CA, né? Beleza.